Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao Bico do Corvo. Eu sou Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e nós vivemos num universo que é muito pequeno para tudo que acontece nele. E hoje a gente trouxe uma pessoa aqui para fazer uma conversa e eu vou pedir que ela se apresente. Fala, gente, muito prazer, eu sou Érica Espíndola, cantora, compositora, cantora alienígena de rock interdimensional aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é um prazer estar aqui batendo esse papo, fazendo esse contato com vocês. Nossa, só nessa tua frase já deu 1001 coisas que eu quero perguntar para ti. Primeiro de tudo, eu quero saber um pouquinho da tua história dentro da música. A gente aqui em off conversou, você falou que começou a cantar em 2011, e eu já quero fazer uma rápida conversa, depois eu vou puxar isso de volta, mas eu ouvi o teu som, várias faixas, e eu percebi muito soul, muito funk, muito blues, umas pitadas com a Sandra de Sá e muita coisa desse gênero, né? Então me conte de onde vem toda essa tua musicalidade e como você começou. Então, eu sempre gostei de música, mas eu era uma criança tímida. Eu sempre fui muito musical, minha mãe me encorajava, me dava instrumentos de brinquedo, sabe? E eu sempre gostava muito disso, mas a música na minha família, ela era majoritariamente tratada como um hobby, como algo lúdico. Eu não tive acesso a ninguém da minha família que seguiu a música, né, a arte como carreira. Então ela sempre esteve naquele lugar muito especial, só que naquele lugar de hobby, um lugar para se divertir apenas, e não que seja pouca coisa, né? Então eu tinha outras paixões, eu tenho outras paixões. Eu sou muito apaixonada, por exemplo, por idiomas. Eu adoro aprender idiomas. E o meu carro-chefe é o inglês, e eu estudo inglês desde os 7, 8 anos de idade. Aos 15 anos eu comecei a dar aula de inglês. E tenho alguns pouquinhos alunos, porque é algo que eu gosto muito de fazer, apesar da carreira da música ocupar bastante o meu tempo. Eu faço questão de encontrar um tempinho assim para poder dar algumas aulas, porque realmente nutre meu coração. Então eu tinha, na verdade, algo muito bem estabelecido, né? Que eu queria ser correspondente internacional. Então o meu sonho cor-de-rosa era estudar jornalismo na UFMS, na Federal daqui, e ser correspondente internacional. Aí aconteceu no final de 2007 eu ir embora para os Estados Unidos, e eu morei lá por 3 anos, morei em Seattle. Não fui lá para ser cantora, fui para ser babá mesmo, entender a vida, como é morar lá para além do sonho americano, né? Porque depois que passa com o primeiro ano, a gente sai da lua de mel, entende? Chá de realidade. Exatamente. Eu queria realmente mergulhar nesse chá de realidade, saber o que é a vida, né, nos Estados Unidos, para além do que Hollywood vende, aquela coisa toda. Foi uma experiência muito incrível. Eu conheci pessoas que trabalhavam na música. Eu tive um namorado que tinha uma irmã que era multiartista. Eu ficava encantada. Ela ensaiava na garagem com a banda dela, compunha, tocava um monte de instrumento. E aí, no último ano que eu tava lá, tudo começou a dar meio errado, assim. Parece que era o universo querendo falar: fia, já deu. Tá fedendo, volta pro Brasil. E aí, não tinha plano. Meu plano era voltar, concluir a faculdade, que eu fiz 1 ano de faculdade de jornalismo, e fui embora. E tranquei, deixei uma procuração com a minha mãe. Então eu falei: vou voltar, vou concluir minha faculdade, seguir o plano. Só que no meio do caminho, a música caiu no meu colo através de um convite. Eu estava em um local daqui que tocava blues aos domingos, e eu tinha tomado muitas
cervejas naquele domingo e tava cantando as músicas a plenos pulmões, assim. Eu já ia todo domingo, então eu já sabia o repertório da banda de cor e salteado. E numa dessa, o baixista da banda tinha chamado um amigo para dar canja, né? E eu não vi que ele tava do meu lado. E eu lá, bêbada, cantando a plenos pulmões. Ele, você é cantora? Eu falei, lógico que eu sou cantora. Aquela coragem que só o álcool dá, né? Lógico que eu sou cantora, não sei o quê. Pô, você podia fazer... Você não quer cantar umas com a minha banda? Semana que vem a gente tem um show, tem uma outra banda. Eu, lógico, tal, não sei o quê. Aí pegou meu e-mail, me mandou um monte de MP3, falou, escolhe 3 aí. E era tudo nessa pegada, blues, soul, sabe? E eu até brinco, assim, como eu eu tenho uma afinidade muito grande com Motown, com a música antiga, sabe? Coisa de família mesmo, mas eu brinco, eu falo, cara, se tivesse acontecido de alguém me chamar pra ir cantar numa banda de axé, pode ser que eu ia, entendeu? Porque eu não tava muito preocupada com o estilo musical. Eu não tinha esse negócio de tipo, vou cantar X, vou cantar Y, entendeu? Eu queria cantar. E acabou que Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Ele falou, filha, você não tá indo num bar de blues à toa, né? Então você vai seguir esse caminho aí. E de lá pra cá, eu mergulhei no blues, mergulhei no jazz, mergulhei no soul, no rock. E sempre foram estilos que melhor expressam a minha essência, assim, sabe? Tanto rítmica quanto melódica, até conteúdo de letra e tudo mais. Então, eu acho que você fez uma pergunta, eu respondi 12, mas acho que tá valendo. Não, mas é porque eu gosto disso, assim, porque eu acho que tem coisas... por exemplo, a minha grande influência é rock progressivo. Uhum. Então, tanto é que quando eu monto aqui, eu tenho uma banda que a gente toca, nós fazemos improviso livre, então é total som psicodélico. Adoro. Etc. Então sai aquelas coisas bem desencontradas, que ou você ama ou você odeia, mas é uma coisa que fala comigo. Só que quando você me fecha no quartinho, eu vou pro blues. Né? Que é assim, é uma coisa que fala comigo em termos de sentimento, sim. De linguagem, né? E aí quando você foi falando assim, eu queria, né, do chá de realidade americano, eu falo, daí você entra naquela essência do que é blues, né? Uhum. Que tem não sei se você já viu tem um videozinho do Howlin' Wolf e um outro do John Lee Hooker, eles comentam, né, o que é blues. O Howlin' Wolf, ele tá tocando, porque eles tocavam dentro onde dava, né? Então era dentro de apartamento, numa casa, e eles estavam, pelo jeito, assim, um apartamento ou uma casa muito pequenininha, e estavam fazendo tipo uma festa, assim, tipo a reunião de amigos. E no vídeo inteiro tem recorte, tem pedaços maiores. Num desses pedaços maiores tem um cara que tomou todas e o cara tá incomodando a turma lá. E daí o cara, porque você não sabe o que é blues, sabe, pro Howlin' Wolf, né? Vamos combinar. Aí o Howlin' Wolf para e diz assim, velho, eu vou te falar o que é blues. Ele falou, você não sabe, você tá aqui incomodando as pessoas, você bebeu demais. Ele fala, aí tem até aquela, como que é? Não é Running Shoes? É Running Shoes, né, que tem dele, que aí é dos tênis e tal. E daí ele vai falando, você não sabe. Aí ele disse, blues é você não ter grana para pagar o aluguel, é a tua mulher te deixar e você não ter como botar comida na mesa, é você não ter um puto para virar para outro dia, você tá o sapato furado, né? Ele fala, e aí ele vai apontando pro cara e diz, você tá bem vestido, você tá com sapato de marca. Ele falou, você já não tá na vibe do blues. E você tá incomodando, saia daqui. Mas ele dá aula, ele dá uma esculachada no cara. E o John Lee Hooker é um que ele tá tocando Bum Bum, que ele tá mais bêbado que não sei o quê. Mas para mim é a melhor versão dele, assim, super mal gravada,
E ele toca, aí ele termina e começa a falar. Ele vai dizendo justamente esse tipo de coisa. Olha, você tá mal, é você expor quem você é, né? É se colocar na mesa e tal. E ele diz assim, então, isso é blues. Mas deixa eu mostrar o meu negócio aqui. E aí ele começa a tocar. Nossa, a tua cabeça vai bom, né? E acho que o blues ele tem essa linguagem. Você foi falando, eu falei, nossa, tem tudo a ver com blues, né? Porque ele cai no colo. Eu acho que ninguém escolhe o blues. Eu acho, na verdade, assim, eu vou um pouco além. Eu não escolhi a música e eu não escolhi começar pelo blues. Hoje, assim, o meu som, ele tem uma forte influência da música negra, americana principalmente. Mas eu estava, inclusive, falando sobre isso essa semana, ou semana passada, num podcast que eu participei. O blues e os derivados do blues, eles são causas minhas, assim, tipo, são maneiras que eu realmente consigo me expressar de uma forma genuína, sabe? De uma forma que se for comercial, não é o propósito, assim, não é o propósito ser comercial, mas se for para ser comercial, tem que ser dessa forma, entendeu? Eu não comecei a cantar porque eu queria fama, eu não comecei a cantar porque eu queria dinheiro. Não, são coisas que hoje, graças a Deus, eu sigo fazendo o que eu vim fazer, o que eu sei fazer, e essas coisas chegam a mim por acréscimo. Quando chegam, eu entendo também que hoje, né, a maturidade ela vai trazendo essas coisas pra gente com muito mais clareza. Mas, por exemplo, o estilo que eu canto e os assuntos sobre os quais eu canto e eu gosto de cantar, eles não são assuntos para a sociedade atual que vão me colocar no top 3 do Spotify. Entende? Então é uma coisa que a gente tem que estar em paz com isso. A gente precisa estar em paz com isso para seguir fazendo o que é verdadeiro pra gente, pra mim pelo menos, entendeu? Então não tem como eu pegar e querer comparar. Isso não tira a minha vontade de alcançar mais pessoas, de que mais pessoas me conheçam. De forma alguma, eu acho que eu quero isso, e isso, enquanto eu estiver ativa na música, eu acho que isso é uma consequência natural, porque a gente vai expandindo, não tem outro caminho. Mas, tipo assim, o propósito inicial de um artista, na minha visão, pode ser que tenha outros casos assim, mas de um artista que canta o estilo que eu canto, que é rock, que é blues, eu tenho muita questão com o jazz também, o soul, o funk setentista. Cara, se você chega falando, vou cantar isso, e eu quero a fama que o pop me dá, que o pop dá, eu acho que é um troço meio arriscado, assim, você começar com esse objetivo, sabe? Tipo, vou começar a cantar blues e rock no Brasil porque eu quero a fama que o pop, o sertanejo, o trap dá, entendeu? Eu acho que tem que alinhar as expectativas, assim. Então eu até gosto do fato de a música ter caído no meu colo, porque isso me trouxe uma liberdade de... Pô, eu não me levava a sério. Tipo assim, se alguém... Esse ano, inclusive, eu completo 15 anos de carreira, e aí eu criei uma série que eu gosto muito de escrever. Criei uma série para minha lista de e-mails em que eu vou contar 15 histórias em detalhes, assim, com riqueza de detalhes de coisas muito marcantes que me aconteceram nesses 15 anos. E semana passada eu lembrei de mais 2. Eu falei, puta, vai ser 17, caramba. Mas são muito boas, eu vou ter que acabar contando.
que tem a ver com o dia em que um artista daqui, um músico daqui, eu, boca de sacola, tinha meus 24 anos, né, cara? 24 anos, tá lá no palco, não me levando a sério. E por eu não me levar a sério, eu nem imaginava o impacto que as coisas que eu falava no microfone traziam. Eu lá, songuinha, de 24 anos, falando no microfone, eu detesto Beatles. Pra quê? Já arrumou uma encrenca? Arrumei várias. E aí uma pessoa que estava lá na plateia, que é um músico daqui, ele me chamou de canto, ele virou para mim e falou bem assim, ele falou, olha, eu não acho que você é uma grande cantora, mas eu acho que você pode vir a ser uma. Se você quiser, tá aqui meu telefone, vai lá na minha casa domingo, minha esposa vai fazer um rango pra gente e eu vou te dar uns toques. Se eu fosse aquela pessoa que tinha como objetivo ser cantora a todo custo e eu já tivesse super certeza de que eu era cantora, aquilo não teria soado para mim como algo positivo, porque aquilo me soou como algo muito positivo. Olha que loucura. Eu não saí de lá pé da vida, ofendida. Eu saí de lá, bom, eu sou uma pessoa que está tendo oportunidade de ter uma dica gratuita, não vou fazer aula, não vou pagar, para eu melhorar o que eu canto, entendeu? Tipo assim, para eu fazer o que eu faço sem machucar minha voz, para ser mais agradável. Pra crescer, né? Ser mais agradável para quem está me assistindo. Poxa, que massa! Entendeu? Então, tem essas as vantagens, né? De você estar num nicho que é um pouco mais reduzido, que não é tão mainstream, porque aquilo te possibilita crescer nesses bastidores, talvez, sabe? E se errar, errou, segue o baile, não tem aquele compromisso com a perfeição, sabe? Eu acho que o rock, o blues, ele traz muito essa liberdade de ser autêntico mesmo, entendeu? E a banda se olhando, e nem sempre tá tudo cronometradinho, sai um improviso. Eu acho isso mó barato, entendeu? Então, você sabe que dentro disso que você está falando, né, volta para mim muito, inclusive a ideia do próprio filme Pecadores lá, né? Fiquei muito triste ontem que o Brasil não levou mais prêmios, mas pelo menos perdeu para um filme que eu também estava torcendo, que é o Pecadores. Eu não assisti, você acredita? Olha, vale a pena, viu? Vale a pena. Porque ele vai conversar muito com tudo isso que você está falando. Olha. E é impressionante, porque assim, eu vou te falar pela impressão que eu tive do teu som. Para mim, assim, é muito marcante, assim, que a tua voz é uma voz muito bonita. Não estou puxando saco aqui só porque estou te entrevistando, mas você tem uma voz muito bonita, muito profunda, muito rica, né? Isso fica evidente ali, e acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa do jazz, do blues, do soul. Não é à toa que a música tem esse nome, né? Mas você tem assim uma profundidade, uma alma ali que fica muito evidente quando você canta, e para mim isso não é fruto de produção, porque eu acho que existe uma coisa. Eu até fiz uma entrevista, você deve conhecer, você está envolvida com o Patrick, então você deve conhecer o Fucking My Brain, e aí eu fiz uma entrevista lá com a Marina, e eu estava falando para ela sobre a verdade, né? Que os alunos e as pessoas, eles percebem a sua verdade. Você não consegue enganar as pessoas muito tempo. Tem pessoas que enganam, mas é um público que quer ser enganado, né? Me desculpe, às vezes, alguém que se sinta ofendido, mas é que tem pessoas que querem se iludir, né? Que veem no artista como um ponto de fuga,
etc., e entra naquela coisa meio siderada, que a gente vê até hoje muito na política, essa coisa toda, que as pessoas param de pensar, né? Só que quando você tem o artista mesmo, assim, as pessoas percebem a tua verdade e elas compram aquilo ou não, né? Então, acho que não é tanto uma questão de quantidade de pessoas, mas é as pessoas que percebem essa verdade e dizem assim, cara, ela conversa comigo. Sim. Né? E o teu som, ele tem muito essa característica, assim. Mesmo eu vi algumas coisas que você faz, interpretações, que nem o Alô, Alô Marciano, tal, e que acabam sendo quase autorais. Né? Porque sai da coisa da pessoa que eu estou fazendo um cover. E na verdade, assim, até a escolha, eu não consigo fazer interpretação de obras que não ressoem com algo meu, entendeu? Eu quero gritar verdades que já foram ditas, porque se elas são minhas também, eu também vou gritar essas verdades, eu quero propagar essas verdades. Eu tenho pânico, assim, eu tenho pavor de coisa de plástico, assim, sabe? De pasteurizado. Eu tenho pânico de música de prateleira, sabe? De coisa feita para poder viralizar ou para criar algo que eu sei que vai durar o tempo de uma bolha de sabão, assim. Eu não quero. Não interessa que a minha música vai... Ou eu nem sei se vai ser algum dia algo muito, muito grande. Tipo, por exemplo, eu sei que a Amy Winehouse, ela dizem, né? A gente nunca sabe a verdade, mas assim, coisas que dizem é que ela nunca quis ser o estouro que ela foi. Entende? Essa nunca foi uma vontade dela. Ela gostava do jazz, sabe? Erykah Badu também, aquela coisa assim. Mas para ela era aquela época do primeiro álbum dela, o Frank. Eu acho que foi o prime dela, assim, porque ela tava ganhando o Reino Unido, ela ganhou o Reino Unido, mas ainda assim era algo mais controlado, né? Então, aí a partir do momento que aí já entra a minha interpretação, pode ser que esteja totalmente equivocado. A tua leitura, né? A minha leitura. Aí o pai dela, que queria ser um grande artista do jazz, vê a filha com aquele potencial. Então aí já começa a ampliar uma coisa que às vezes ela não estava pronta. Não que o jazz, o rock, o blues, a soul music não mereçam esses espaços, mas eu acho que são obras que atingem uma profundidade do ser humano que eu não sei se todo mundo está pronto para encarar essas coisas, entendeu? Então, eu acho que o preparo energético, o preparo espiritual do artista que compra essa briga precisa ser um pouco maior, assim, antes de se expor. Eu acho que qualquer artista, qualquer ser humano, em qualquer profissão, precisa realmente estar muito amparado espiritualmente, energeticamente, para poder dar a cara no mundo hoje, mais do que nunca. Mas o artista ainda mais, o músico ainda mais, porque a música, ela é um troço que, cara, é uma tecnologia que invade o subconsciente, não pede licença, pro bem ou pro mal, aquilo é teu e pronto. Depois você vai ter que ir pra terapia, sei lá, pro descarrego, pra se virar. Você sabe que o pessoal que é ouvinte regular do programa talvez vai dizer, mas de novo. Só que eu costumo sempre dizer, e aqui acho que tem muito isso lugar, a música para mim, ela é o mais perto que a gente consegue chegar numa manifestação física do espírito.
pelas características dela, a própria efemeridade, como se falou, né? O blues tal, e o rock, eles não têm aquela pretensão de serem perfeitos, né? Eles são únicos, porque cada vez que você toca é uma experiência. Que nem eu falei, para mim a melhor interpretação do Bumbum é quando o Johnny Hooker estava podre de bêbado e a gravação tá péssima. Mas é a gravação que, para mim, expressa o que tem naquela música. E assim, como se falou, a música, ela não pede licença, porque já foi, e ela é frequência, você pode ser surdo, né, não ouvinte, só que a música, ela vai entrar pelo seu corpo. Inclusive, uma vez eu vi um vídeo, eu tô tentando achar e não encontro isso, de um menino falando sobre essa coisa de fone de ouvido 8D e o cacete, e daí ele fala, cara, isso é tudo besteira. Ele fala, porque você nunca vai reproduzir num fone de ouvido, e aí ele faz o experimento, por isso que eu quero o vídeo, porque ele tem o desenvolvimento da ideia. Ele disse assim, porque o ouvido ele vai ressoar aqui, só que quando você ouve música ao vivo, por exemplo, ou com caixa de som, ela vai ressoar no teu corpo. Então você vai ouvir com o corpo e o teu corpo vai reagir, né? Então quando você diz assim, eu tô com o fone perfeito que me dá o estéreo, não dá. Você tem uma simulação, né? Como tem o Jean-Paul Baudrillard lá, o livro que inspirou o Matrix, né? Simulação e simulacro, né? Você tem um simulacro de uma experiência, você não tem a experiência. E a música, em especial a música ao vivo, ela é a experiência. Porque ela não pede licença, ela entra com os dois pés no peito e seja o que Deus quiser. Né? E é a verdade do músico, né? Porque é aquilo que você tá, principalmente se você tá tocando no palco, você sabe disso, tem dias que o show tá maravilhoso, tem dias que você diz assim, cara, foi o pior show da minha vida. Sim. Eu queria apagar essa noite. Sim, e acontece. E é a tua verdade, porque aquilo ali é uma expressão do teu momento, né? É uma foto, né? É uma foto. Fotografia. Porque a música, ela tem isso, e é ouvir, né? A música, mais do que tocar, é ouvir. Porque você está ouvindo os colegas de banda, outro instrumento, a ligação do baixo e da bateria, fazendo ali a cozinha, o resto tocar para você cantar. A música é muito mais o exercício de escuta do que efetivamente de mostrar coisas. Com certeza. E tem o lance do ao vivo, né? Eu sou muito contra usar fone. Tipo, fone pra poder cantar. Tem gente que, não, mas tem que pôr fone, não põe monitor no chão, não sei o quê. Cara, você fala o próprio retorno. Pra mim falta, porque o retorno pra mim não é só o retorno da minha voz, eu quero o retorno do bêbado lá do fundo que grita, Érica, entendeu? Aplauso, eu quero sentir a música com o meu corpo todo, assim, não é só meu ouvido, é exatamente isso, é aquela coisa que bate na carne mesmo e que arrepia, e pra mim, esse que é o objetivo. Eu sou um ser arrepiado. Eu gosto de arrepiar. Ô, Érica, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu tô me coçando faz tempo, desde que eu conversei com a produtora, eu conversei com ela, e ela falou, não, a Érica tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, preciso conversar com essa mulher. E tem duas coisas que me chamaram a atenção e eu vou te perguntar agora, porque você já tocou na questão espiritualidade. E aí tem duas coisas que me deixaram, eu falei, eu preciso perguntar isso para ela. Primeiro, o que é uma mulher intergaláctica? Né? E segundo, que eu sei, um passarinho verde me contou que você também teve alguma experiência de abdução aí. Esses eventos estão relacionados entre si? Totalmente, absolutamente. Eu vou definir, vou responder a primeira pergunta. O lance da mulher intergaláctica, na verdade, eu poderia resumir toda a origem da humanidade, no meu ponto de vista e de acordo com as coisas que eu estudo.
Todos nós somos seres intergalácticos. Ninguém é daqui apenas, entende? Para mim, eu sou fascinada. Tem um aplicativo, tem um site, mas tem um aplicativo também, que ele é como se fosse um Netflix, só que é só sobre esses temas de espiritualidade, de pessoas que fazem canalizações. Tem um programa que chama Entrevista com Interdimensionais. Tem o Joe Dispenza falando. Tem um monte de gente. Que chama Gaia TV. E eu descobri isso na pandemia. E na pandemia, a gente não tendo muito o que fazer, eu lembro que eu mergulhei de cabeça assim, nessa questão das civilizações antigas, da origem da humanidade. Descobri até um teste para eu saber qual é a espécie alienígena mais presente no meu DNA. E aí eu fiz um teste e deu o Anunnaki, entendeu? Olá. Eu fiquei virada, porque eu tinha acabado de lançar um disco, o nome do disco era Una. E aí eu falei, então eu vou montar um show que vai se chamar Anu, que tipo, já é o contrário de Una, e o show virou Anu, de Anunnaki. Aí eu fui pesquisar sobre os sumérios e Egito Antigo, e nossa. Mas assim, todas as minhas pesquisas, e tem uma canadense em específico, que eu sou fascinada pelo trabalho dela, e as coisas que ela falou me ajudam muito a entender o meu lugar no mundo. O nome dela é Elizabeth April. Eu conheci ela através do Gaia, que ela estava numa entrevista com alguém, e ela falou abertamente que ela é na verdade, uma Grey de mais de 2 metros de altura, só que ela tá aqui na Terra como uma mulher micro de 1,50 m, loirinha, assim, toda... para falar sobre um monte de coisa que a galera tem que saber, que tá passando da hora do povo saber, entender e se ligar nisso. E aí dentro, consumindo muito do conteúdo dela, tanto o conteúdo gratuito quanto o conteúdo pago, cara, me fez total sentido. E aí eu comecei a me lembrar de algumas experiências quando criança, sabe? A mais marcante que eu vou dizer assim, eu tinha em torno dos 9 ou 10 anos de idade. Meus pais tinham acabado de se separar. A gente foi morar com a minha avó, e numa casa à parte, mas no mesmo terreno. E tava uma noite de muito, muito calor. E eu fui dormir e deixei a janela entreaberta para entrar um vento, mesmo com ventilador e tal, deixei a janela entreaberta. E aí eu deitada, virei a cabeça para a parede para dormir com a barriga para baixo. De repente, um vendaval. Falei, caramba, será que vai chover? E eu comecei a ficar preocupada, pensando que poderia chover. E no que eu fui tentar falei, vou fechar a janela. No que eu fui tentar me movimentar para fechar a janela, eu não consegui me movimentar. Eu fiquei parada. Deu aquela paralisia. Eu fiquei... Sabe, era apavorante aquilo. Com muito, muito, muito esforço, eu consegui virar o meu pescoço para a esquerda, consegui abrir um dos olhos. No que eu abri um dos meus olhos, eu vi 2 pés muito brilhosos no chão, assim. Não era pés, porque não era tipo 5 dedos, mas eram 2 pés, pareciam 2 pés muito brilhosos. E aí eu fiquei aquele misto de medo e sei lá o quê, não sei. Quando eu consegui me movimentar de uma vez, parou aquele vendaval, o pé sumiu, saí correndo pro quarto da minha mãe, gritando, mãe, me ajuda. Ela, o que foi? Ela falou que eu tava suando frio, assim. Mãe, tinha um negócio lá no quarto. Minha mãe, filha, foi só um pesadelo. Vem cá, dorme aqui. Aquela coisa, sabe? Então... coincidentemente ou não, depois daquilo, eu acredito que era uma habilidade que eu tinha naturalmente, mas
por conta do medo de ser ridicularizada, aquela coisa toda. Não, filha, vamos no médico, você tá um pouco ansiosa. Pai e mãe separaram, tal. Aí começa a tomar um remedinho, entendeu? Remedinho aqui, remedinho ali. Nada contra remedinhos, mas hoje eu acho que existem mais explicações, né, para outras coisas. Eu não acho que é apenas os... Não se encerra nisso, né? Não. Eu acho que o remedinho é bom para você funcionar aqui na 3D, né? A vida social. Mas e aí, meu? E a investigação? E a tua parte maior, né? Aonde que tá isso? Quem que tá falando disso? Quem que tá falando sobre transição planetária de forma séria? Quem que tá falando sobre expansão de consciência de forma séria? E de parar com esse negócio de, tá todo mundo separado. Não tá, velho. Não tá todo mundo separado, entendeu? E a internet veio aí para provar isso pros céticos. Você que é cético, se você acredita em internet, não tem como você ser cético, porque é um mecanismo parecido, entendeu? Tipo assim, ondas, é um mecanismo parecido. Então, enfim, o lance da mulher intergaláctica tem a ver com isso. Eu sei que eu não sou um ser que é daqui. Eu tô aqui, mas eu não vim daqui e não vou ficar aqui. E não se encerra aqui? Não me encerro aqui, não comecei aqui. Tá entendendo? Eu não comecei aqui. Eu sou um grande combinado de infinitas espécies alienígenas. O meu DNA funciona 10%, mas 90% dele a ciência gosta de falar que é DNA lixo. Não é lixo, não. Tá dormindo. Se eu ativar ele inteiro, o bicho vai pegar, o povo vai ficar com medo, vai falar, o que essa mulher tá flutuando? Entendeu? Como assim essa mulher tá flutuando? Como que ela tá grudada no teto da casa dela? Entendeu? Então, assim, só que são coisas que a Matrix, a 3D, ela sabe distrair muito bem a gente, né? Ela sabe, cara. Você sabe que eu tenho um amigo que ele diz assim, ele chama a Rádio Deus e a Rádio Satã. Ele diz assim, a Rádio Deus tá tocando aquela musiquinha clássica, baixinho, musiquinha de almoço. E a Rádio Satã tá o tempo inteiro no último volume, aquele carro que passa na rua e cobre tudo, né? E aí é isso que você tá falando. Então você tem ali um mundo físico, né? Que é o dia inteiro te despejando informação, e que justamente não deixa o respiro. Para quem é músico sabe a importância dos silêncios, né? Ele não te dá o respiro para coisa entrar, né? Para a música acontecer. Exato, exatamente. Então, assim, eu estava escutando hoje, é uma coisa que as pessoas podem até achar estranha, assim, mas você fala, Érica, o que você escuta, né? Cara, eu escuto podcast de gente que fala de ET e de expansão da consciência. Fala que você escuta música, quando eu preciso, eu escuto música para eu aprender ou para eu me inspirar para compor, assim, sabe? Mas eu escuto majoritariamente podcast de pessoas falando de expansão da consciência, transição planetária, vida alienígena, civilizações antigas. É a minha pira. E aí tinha hoje eu estava escutando uma psicóloga que eu gosto muito, que chama Regina Tavares, ela é de Brasília, e ela é psicóloga, mas ela não fica na linha clássica só da psicologia, ela vai para várias outras coisas, várias outras terapias. Ela é precursora do Ho'oponopono aqui no Brasil. E ela falou assim, gente, quem pode se dar o privilégio de dar uma cochilada no meio do dia, se der vontade, dê. Por quê? Porque transição planetária é trabalhoso. Ainda que você ache que você não está envolvido, cansa pra caramba. Então, se você tá no meio do dia
tem 1000 coisas para fazer, mas você é autônomo, alguma coisa, pode organizar de uma forma que você vai lá tirar 1h30 de descanso para você poder voltar, faz isso. Porque não é para amador. Não é para amador. Isso tem a ver com o lance do silêncio. Eu preciso, periodicamente, me retirar. Eu não consigo, eu trabalho com lugares cheios, né? Mas para mim, o momento de silêncio é minha casa, 0 pessoas, ou pracinha, pé no chão, abraço uma árvore, escuto uma arara, ouve o vento. Para mim, isso levanta toda a minha... Me recarrega, assim, sabe? O silêncio. Se eu for ficar à mercê de tudo que a mídia, e eu formado em jornalismo sei muito bem disso, que a mídia, ela quer te inclinar, te fazer acreditar em X, Y ou Z, dependendo do interesse. Se eu for ficar à mercê disso, cara, eu entro em colapso, assim, muito, muito rápido, sabe? Então, tem que... Hoje em dia, o trabalho do ser humano é caçar silêncio. É caçar silêncio. O que você faz? Eu caço silêncio. Não, é uma grande verdade. Eu costumo dizer, e assim, talvez isso para quem ouça soe um tanto estranho ou mesmo horrível, mas eu costumo dizer assim que, para mim, o período da pandemia, apesar de traumático para todo o planeta, como foi, para mim ele foi foi bom, porque justamente assim, eu, se puder evitar estar no mundo, se você disser assim, vai ficar, o lockdown, você vai ficar em casa 1 ano, cara, realizei um sonho, né? E aqui eu costumo dizer, né, eu e a minha esposa, a gente acorda, eu sou daqueles que acorda, eu levanto às 7, mas meu espírito acorda às 10. Então, assim, eu acordo com extremo mau humor, ela também. Então, a gente sai de casa, às vezes vai junto, de carona. Então, da hora que levanta até chegar no meu trabalho, por exemplo, a conversa é tchau, beijo, tchau. Né? E no período da pandemia, nós ficamos isolados. Eu moro numa casa grande. E de eu ficar dias em silêncio. Mas não porque tá brabo, porque assim, eu quero o meu recolhimento, é isso que você falou, é caçar o silêncio. E eu acho que, e de novo, né, com todo respeito às pessoas que perderam entes queridos, pessoas que passaram por inúmeras dificuldades, porque a pandemia também veio para trazer coisas à tona, né? E aí é onde eu quero chegar, que na realidade, nesse período do lockdown, muitas pessoas entraram em colapso psicológico porque desligou o trio elétrico da rua. E daí, a hora que veio o silêncio, começa a emergir a voz interna. E aí, e aí é o que você falou, o pessoal não está preparado, né? Então, muito das crises que a gente viu na pandemia, e que tem pessoas ainda, inclusive soube de esse fim de semana, uma pessoa próxima que deu uma despirocada, e já fruto de coisas da pandemia, que ainda está batendo, né? Então, eu acho que as pessoas não estão preparadas. Eu, na época da pandemia, eu gravei 2 vídeos, um falando sobre a pandemia, outro falando sobre a era de Aquário, e aonde que essas coisas se encaixam, né? E que eu acredito piamente aqui, saindo do assunto cultura, música pop, né, e tal, e indo para esse lado espiritual, mas para mim essas coisas estão juntas, né, que somos, parte da vida humana, né, não são separadas. Eu acho que a gente realmente está nesse ponto de transição, e todos esses desencontros que a gente está vendo é porque as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Não. Né? As pessoas estão meio desesperadas. E aí, para mim, eu acho que justamente a responsabilidade, também opinião pessoal, como a gente falou, tem coisas que são a minha leitura, né? Essa é uma das minhas leituras de mundo, que a responsabilidade da arte está em orientar isso,
porque a medicina não dá conta, os nossos trabalhos do dia a dia não dão conta, o contador não sabe lidar com isso, o advogado não sabe lidar com isso, né? E para mim, quem conversa com isso, né, é a arte. É que a arte, no caso a música, ela abre também bastante, dependendo da forma como o compositor constrói a narrativa, a letra e tudo mais, ela pode se tornar muito subjetiva, né? Tipo assim, então a pessoa pode interpretar coisas diferentes. Mas, por exemplo, artistas que me inspiram muito, e que tem uma forma bem direta de falar sobre essas coisas, tipo, Elis Regina não, Rita Lee e Raul Seixas, entendeu? Tipo, disco voador pra lá, disco voador pra cá, entendeu? E Loteria da Babilônia, eu quero que seja a música do meu funeral. entendeu? Tipo assim, e ao mesmo tempo, lógico, né? O Raul, eu enxergo ele como... Tanto ele quanto a Rita, mas talvez mais o Raul, porque a Rita ela ainda passeava muito no deboche, na alegria, na brincadeira, né? O Raul, ele tinha o deboche, ele tinha alegria, tinha brincadeira, ele tinha um otimismo, mas também ele tinha umas letras, assim, que trazem energias que eu hoje não me conecto, não quero. É uma escolha consciente de eu não querer me conectar a certas energias, porque eu já estive e não me fazem bem, entendeu? Mas, assim, a forma direta de eles mandarem as mensagens, tipo, só não entende quem não quer, entendeu? Eu acho que o artista conseguir, o músico conseguir, o dia que eu conseguir trazer essa transparência, sabe, para uma música minha. Enfim, talvez isso tenha acontecido já na visão de alguém que tenha ouvido alguma música minha, mas eu senti, sabe? Eu falar, caraca, eu escrevi uma música que realmente conversa sobre transição planetária, sobre ascensão, sobre tudo isso de uma forma tão simples, tão didática e tão poética ao mesmo tempo, sabe? Puta, eu acho que pra mim ia ser a glória, assim, sabe? Mas eu acho que você já, de certa forma, fez um pouco disso naquela música Straight or Gay. Straight or Gay? Então, mas tá em inglês. Então, aí a gente até pode discutir que talvez você tenha feito já também um pouco como nicho do tipo assim, vai entender quem tiver que entender. Sim. Né? Como uma forma de proteger. Mas, queira ou não, tá ali. Eu acho que independente da língua, de certa forma você já dá um recado ali. Né? Pode ser. Essa coisa é uma música esperançosa. Sim. É uma música muito séria, mas muito esperançosa. Sim. E eu fiz uma coisa que no show, eu fiz um show agora dia 5, que foi na semana do Dia Internacional da Mulher. E eu peguei e falei, cara, eu vou fazer uma experiência. Eu peguei 3 músicas minhas do álbum Una, que eu lancei em 2019. E sim, isso que você falou, não, foi tudo em inglês para proteção? Claro que foi. Foi meu primeiro disco completamente autoral, sabe? Com letras minhas. Falei, não quero ser tão vulnerável, não. Vou chegar devagarzinho, entendeu? E aí, só que acontece, o movimento que tá rolando agora, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é um movimento de tipo, cara, não vou me esconder mais, eu não quero me esconder mais. Eu não tenho tempo pra me esconder mais, entendeu? A vida tá passando, tipo, a vida tá... Beleza, eu comecei a cantar, eu tinha 24 anos, geralmente a galera começa na adolescência, aos 14. Tudo bem, ano que vem eu faço 40 anos...
E eu tô, tipo, cara, um belíssimo botão de um foda-se está se nascendo. Tipo assim, eu não tenho. O que eu vou deixar? Qual que é o legado? O que eu quero que falem? Então, assim, essa urgência, ela tá batendo mais. Então, por que eu tô falando isso? Porque aí eu peguei 3 músicas minhas desse álbum e eu fiz versões em português. Olha que legal. E ficaram muito boas. E ficaram muito. Agora eu já tô com vontade de gravar essas 3 músicas. Tô com muita vontade, porque eu sinto assim que eu consegui. E é um caminho que o compor em inglês primeiro, ele traz. Eu acho que talvez. Será que agora ficar me perguntando, será que o Raul fazia isso, de compor primeiro em inglês para depois traduzir? Não sei, enfim. Mas foi um negócio assim que eu consegui sintetizar muitas mensagens em poucas palavras. E o inglês, ele tem essa coisa, né? Essa característica sintética, né? Total! O inglês, ele você fala, sei lá, uma frase, aí você vai traduzir para o português, é 1 milhão de palavras, 1 milhão de possibilidades. O inglês não, é mais direto, assim, sabe? Então eu acho que eu consegui trazer um pouco mais disso. Eu vou fazer umas experiências com as outras músicas. Se eu gostar do resultado, eu vou querer gravar elas, regravar em português mesmo e deixar aí no mundo, até como um aquecimento para as coisas que eu tenho escrito, para desovar, né, as coisas que estão no meu gravador, assim. Eu tenho muita coisa que eu tenho gravado agora com esse lance de aprender baixo. Deu uma desbloqueada em algumas coisas de harmonia também, melodia, sabe? Quando começo a estudar harmonia e a incorporar isso. Pois é, eu tenho. É mágico. Tá meio assim, eu tô no banho, de repente eu vou ter que começar a tomar banho com o gravador ligado, porque vi umas ideias do nada, tem que sair correndo, olhar, pegar o gravador. O que você pode fazer dependendo, não sei o tipo de gravador que você tem, mas tem gravadores que eles são sensíveis à voz. Então ele fica quieto, a hora que ele percebe algum voice activated, né? Então a hora que você começa a falar, ele começa a gravar, ele não vai ficar gravando o tempo inteiro. Interessante, tipo uma Alexa, mais ou menos. É por comando de voz. Lembra que tinha uns gravadorzinhos antigos, pequenininhos, fininhos, com aquela fitinha de secretária eletrônica? Aqueles, por exemplo, tinham. Ele tinha uma opção chamada Voice Activated, que você ligava um botãozinho e ele ficava ali em stand-by. A hora que começava a conversa, ele começava a gravar. Que interessante. Né? E alguns eu tenho, deixa eu ver se o meu está aqui. Eu tenho um que eu uso para a gente fazer entrevista, é onde eu gravo os shows da banda quando a gente faz ao vivo. Que legal. Que é um Tascam estéreo, e se não me engano ele tem a opção também. Ele é um daquele que tem aqueles microfoninhos cruzados assim para pegar estéreo. Sim. É bem legal. O da Zoom deve ter. Interessante. Deve ter uns modelinhos que com certeza tem. Principalmente, e deve ter uns que é tipo agenda pessoal, hoje que é bem baratinho, tipo R$300, que é uns pequenininhos mesmo, de bolso, que eles também têm, que é justamente para isso, para gravar ideia. Interessante. Muito advogado, essas coisas usam, né? O que eu uso mesmo é de celular. Mas tem de celular? Tem que deixar num canto para sair correndo do banheiro para gravar a ideia. Mas, enfim, eu acho que seria uma opção melhor esse daí de achar algo que é ativado pela voz, assim, acho bem interessante. Esses gravadores específicos, o meu tá lá, já achei. Eles têm, porque é uma opção típica para gravação mesmo. Massa. Que aí você pode fazer isso, deixa no banho, né? Ou deixa quando tá tocando, alguma coisa assim, né? Porque é muito interessante fazer essa. O se ouvir é muito importante, né?
quando vai dormir, né? Às vezes você tem uma ideia de madrugada, só fala e já grava. Pô, altas Você ideias. sabe que eu durmo com caneta na mão, Ah, sempre por perto? Pra você hum, ter ideia, ó, quer ver, teve eu estava lendo esse livro, que é o Sefer Yetzirah, que é um livro de Cabala. Isso, ó, 2003, já tem 23 anos essa história. E daí eu estava lendo, dormi, e no sonho me veio um troço, e só disse assim, escreve. Eu tava com o livro assim aberto no peito, peguei a caneta do lado e comecei a escrever. E Caraca. saiu numa sentada só. Ó, pra você ter ideia que não é mentira, ó lá. Eita! Né? E sem rasura. Nossa Senhora. Né? Eu acredito muito nisso. Ah, eu também. Total. Né? E aí me conte, mas aí me conte mais. Porque, por exemplo, a própria Straight or Gay, ela é uma música que tem muita esperança e ela tem um posicionamento. A própria questão que você chama de mulher intergaláctica brasileira, também existe um discurso aí, que é isso que você falou. Né, de que nós não nos encerramos aqui, né, da leitura do que é ser mulher, do que é ser intergaláctico, né? E hoje você não acha que o pessoal está muito polarizado? Totalmente, assim, totalmente. E tem uma... Mas assim, eu também não sou ingênua de pensar que a união ela é uma pílula que Deus coloca na boca de cada um e pronto, todo mundo unido, todo mundo se ama. Eu acho que a polarização ela vem para anteceder mesmo a união, assim. Eu acho que a gente já está muito polarizado, eu acho que ainda vai polarizar mais. Concordo. Vai polarizar mais, eu acho que tem que estar... Por isso que eu falo que a gente tem que estar muito, muito protegido e amparado e grudado na espiritualidade maior, porque que nem a Elizabeth April fala, ela fala assim, olha, coletivamente vai ser um shit show, ela fala assim, mas individualmente não precisa ser. Ela faz essa separação de realidades, eu concordo. Então, assim, a gente tem que estar mais ancorado ainda na parte da espiritualidade para entender que é um movimento que antecede realmente uma ascensão, uma evolução da consciência coletiva mesmo, sabe? Uma mudança então, de estado, né? Oi? Uma mudança de estado. Com certeza, com certeza. Uma mudança de estado, de frequência, de vibração mesmo, de tudo. E eu aí entra nessas questões também da parte política. Eu realmente não me aventuro por isso, porque eu acho que é um grande teatro. Só um pouquinho, perdão. Eu acho que a política, eu acho que o sistema financeiro, o próprio sistema educacional foram arquitetados de forma muito inteligente para manter a gente, né, bitolado em certos temas, para não ter tempo de questionar, de pensar, de se rebelar e não ser parte desse desserviço, né, que é prestado à humanidade. Então, eu tô sentindo assim uma urgência maior de falar sobre essas coisas, mas não só falar, abrir um Instagram e criar um vídeo e falar, não, é de botar isso na minha arte mesmo, de falar sobre essas questões de polarização, que para muita gente você ser neutro, não querer se envolver na polarização é ofensivo. As pessoas acham isso ofensivo. Sendo que isso também é uma posição, né?
Não, e outra, é tipo assim, você não querer morder a isca da polarização para as pessoas chega como, pô, você está sendo isento, você está sendo covarde. Mas eu estaria sendo covarde se eu me filiasse a um lado ou outro, sabendo que, na verdade... Aquilo não te representa, né? Não me representa na totalidade, mas eu não pego lados, eu gosto das ideias. Tem ideias de um lado que, poxa, tem que ter. Tem ideias do outro lado que eu acho, caraca, tem que ter. Entendeu? Eu não vou, não é nós contra eles, isso não, entendeu? É por isso que eu não vejo a hora, cara, de, sabe, dar uma celebridade assim, dando uma entrevista e a vibração da Terra tá tão alta, essa pessoa não conseguir segurar o disfarce dela e ela virar um reptiliano. E todo mundo fala, cara, é um reptiliano. Eu acho que assim, essas coisas, eu vou te falar, eu acho que essas coisas acontecem aos poucos, né? Até pela própria experiência que eu tenho também nessa área, eu acho que essas coisas acontecem aos poucos. E você estava comentando sobre essa coisa toda, música e tal, e eu acho que, assim, enquanto a gente não está num lugar de poder, por exemplo, você está em cima do palco, é um lugar de poder. Uhum. Né? Que o seu público seja a sua família. É o periquito, pai, mãe, irmão e acabou. Né? Mas ainda assim é um lugar de poder. Eu acho que quando você não está num lugar de poder, eu acho que você tem opções. Por exemplo, eu não vou me envolver, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Só que aí você tocou nessa questão da sua verdade, de trabalhar a sua verdade, de expor a sua verdade, né? O botão do foda-se, como você disse agora há pouco, né? Até essa urgência, eu acho que ela aparece quando você chega no lugar de poder. Porque aí o universo diz assim, sabe? A Érica tem a voz, em todos os sentidos que isso possa ter, né? E ela pode fazer diferença, como você disse, seja para o bem, seja para o mal. Uhum. Mas você deixa de ser escuro para ser vela. Uhum. E aí eu acho que nesse momento é que você deixa de ter opção. Uhum. Porque daí não é, que eu acho que é onde está vindo a tua urgência, né? Porque chega uma hora que você acorda e daí você diz assim, cara, o que eu tô fazendo aqui em cima? Eu tenho coisas a dizer, né? Isso precisa extravasar na minha música. E pode ser música instrumental, né? Se você pega o Coltrane, ele tem a Love Supreme, é instrumental. Uhum. Né? E é o amor dele por Deus. Uhum. Aquele disco é uma pira alucinante, né? E aí eu acho que vem isso, sabe? Porque o universo também diz assim, eu preciso instrumentalizar. Eu acho. E aí chega. E aqui eu quero falar, como você disse, aos céticos, que de repente a gente tá ouvindo e tá dizendo, nossa, a conversa degringolou, começou com música e já estão falando do reptiliano. Mas aí é que eu falo pros céticos que, inclusive, eles também existe uma função, né? Pro cético e tudo mais. De novo, não é nós contra eles, né? Uhum. Mas uma percepção do do teu papel de mundo. Sim, total, concordo. Né? E aí, quando você, enquanto artista, tem um papel, e aí que eu acho que pro artista acaba sendo meio que maldito isso,
Porque todo artista ele é co-criador, né? Da própria criação. Às vezes, um advogado está ali cumprindo tabela, um contador está cumprindo tabela, um administrador está cumprindo tabela. Agora, um artista não. Ele está, seja na escultura, na pintura, na escrita, na música, ele está materializando energias que chegam a ele de alguma forma. Sim. E mesmo quem diga assim, se o Marcelo tivesse aqui, ele ia dizer, eu não acredito em nada. Viu, Marcelo? É só para lembrar de você ainda dentro do episódio. Né? Ele diria, eu não acredito em nada, mas o universo não perguntou se ele acreditou. É isso. O universo isso é indiferente. Se ele te colocou no caminho da arte, o universo já está te usando. É isso. Você é o pincel da mão de Deus. Né? Acredite você nele ou não. Eu acredito totalmente nisso. Né? E é muito fantástico que quando você se conecta, por exemplo, de novo, não é à toa, eu ainda estou aqui matutando as músicas tuas que eu ouvi aqui, porque realmente me trouxeram muita informação. Eu não consegui ouvir todo o teu repertório, mas eu ouvi alguma coisa, assim, bastante coisa solta para ter ideia, assim. E eu percebo ecos ali no final que falam, de novo, eu não estou falando isso para te agradar, ok? Ou para vou agradar o convidado. Tem isso também, óbvio, né? Meu papel não é fazer você se sentir mal, ao contrário, mas assim, existem ecos que eu percebo ali como alguém que eu sou uma pessoa ligada à espiritualidade, então eu acho que existem ecos mais profundos do que aquilo que a gente escuta só ouvindo a música, né? Botar ali, vou pôr ali enquanto eu descasco uma batata aqui. De repente tem coisas aqui que me trouxeram lembranças, me trouxeram ecos distantes, né? E isso é interessante, porque isso se torna, de novo, vou voltar lá para o começo do episódio, se torna verdadeiro, porque traz a natureza da verdade. E aí tem outro porém, eu acho que isso não vai fazer de você necessariamente uma pessoa popular. Né? Mas eu acho que isso aproxima você de um público que quer essas verdades, porque como você disse, não é questão de você erguer bandeira agora, vou fazer música panfletária, né? Mas pessoas que, como eu, vão ouvir, vão perceber e falam, cara, tem alguma coisa a mais aqui. Sim. E coisas que não vão se perder com o passar do tempo, assim, sabe? Tipo, eu acho que entra civilização, sai civilização, a humanidade, na verdade, vive numa espiral, assim, né? Eu acho que a gente vive numa espiral, a gente passa por situações semelhantes, muda cenário, muda os personagens, mas muitas coisas são semelhantes, assim, não idênticas, mas muitas coisas são semelhantes. Eu acho que a gente está vivendo um momento global, sei lá, eu acho que a gente está caminhando para virar uma civilização intergaláctica mesmo. Já não tem mais esse negócio de América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, países. Não, é planeta. Aquele lá é do planeta Terra. Aquele lá é do planeta Nibiru. Aquele lá é não sei da onde, entendeu? Então, a gente está lentamente se unindo, apesar de não parecer, mas a polarização faz, para mim, realmente parte desse processo de reunião, né? De voltar a unir o que, na verdade, não era para nunca ter se separado, mas... Sim. É aquela ideia, né? Não é exatamente separar o joio, né? Mas tem um ditado que já é a terceira vez que eu estou usando em uma semana, que é: no caminhar da carruagem as abóboras se ajeitam. Né? Então acho que a gente está nesse momento da carruagem ajeitar as abóboras.
Eu acho também. Eu concordo nesse. E tem que ter força, tem que ter estômago, tem que ter fé, tem que ter humor, otimismo e música e arte para poder passar por tudo isso, assim. Eu acho que o legal, né, disso tudo é que eu vejo mais e mais pessoas se aproximando de arte, não só de música, que é o que eu atuo mais, mas da arte como um todo. Pessoas com trabalhos não tão artísticos, né, mas se rendendo à arte para poder relembrar a essência primeira, né, do que é ser humano. A gente é artista, a gente nasce artista. Todos nós nascemos artistas. Uma criancinha, ninguém ensina a criancinha a dançar. Mas você bota uma música, ela com 1 aninho e meio, 2 anos, ela começa, entendeu? É a tal da vibração. É a vibração, e é uma coisa involuntária, é um negócio que ela fica feliz. E isso não se perde, só dorme, né? Isso dorme dentro da gente. Mas tá ali, vamos reavivar as nossas criancinhas criativas e que aí a transição planetária vai ficar mais digestiva, eu acho. E aí agora eu preciso indo para um final, porque por mim eu ficava conversando com você até... Eu também. O dia, nossa conversa está maravilhosa. Tá mesmo. Mas aí eu preciso te perguntar, né? Como que as pessoas te acham? Tá. Se não me engano, você também vai estar presente no Araruna Fest, que vai ser acho que 30 de maio, né? Isso, né? Então fala um pouquinho disso, né? Primeiro, aonde que a gente te acha, mulher? Olha, a forma mais fácil de você... Onde você para a sua nave, Mulher Intergaláctica? A nave, o QG da minha nave é o Instagram, que é MS Érica Espíndola, MS Érica Espíndola, Érica com a letra C. E é também @ do meu TikTok. Eu tô tentando entender um pouco dessa rede social, mas tô me aventurando por lá. MS Érica Espíndola também. E no meu Instagram, você pode ser direcionado pro meu YouTube, tá tudo separadinho lá. YouTube, Spotify, lista de e-mail para receber agenda de show. Enfim, o Instagram ele é a rede principal, mas eu tô no YouTube, eu tô no Spotify, tenho uma lista de e-mail que eu mando, que é por onde, inclusive, eu tô enviando essas histórias, né, desses 15 anos de carreira. E é isso, basicamente é isso. Que bom. E como que vai ser a tua participação no Araruna Fest? Então, eu tive a alegria de participar da primeira edição. O Patrick, ele é outro que gosta de nadar na maré, na contramão, né? O pessoal falando, tem que pôr DJ entre as bandas. Eu não vou pôr DJ nada. Aí acabou que a gente se conheceu. Eu nunca tinha feito um formato de show igual foi. Que na verdade eu fiz 3 mini shows, 3 pocket shows. Um pocket, né? Foram 3 pocket shows, assim. Foi eu, o Flávio no violão e o Zé Fiuza na bateria. Foi um acústico mesmo, enxuto, mas foi muito, muito massa. E então foi um show... O que eu vou apresentar agora é um show diferente, que é o show principal que eu tô em circulação esse ano, que é o MIB, Mulher Intergaláctica Brasileira, que eu apresentei esse que eu te falei, que foi no dia 5 de março. Esse show eu estreiei ele, na verdade, ano passado no Sesc Birigui, num evento lá chamado Cosmos. Foi muito, muito legal. Aí eu tive um hiato para resolver algumas outras questões, mas voltei com ele esse ano. Então a gente já fez. E aí no Araruna Fest eu vou levar esse show, que é um espetáculo lindo, assim. Ele é todo... traz essa temática que a gente conversou bastante, que é algo muito presente na minha arte. O figurino, ele é um figurino meio Matrix, meio Homens de Preto, todo mundo elegante, de terno, óculos escuro e com carão, entendeu? É um troço muito massa, assim. Eu achei, tem os clipes ali que você tem já no YouTube, viu o pessoal todo de terno, me lembrou muito. Você conhece uma banda chamada True Loves? Não conheço. Muito legal. Tem um guri que toca guitarra chamado Jimmy James. Nossa, o Jimmy James, cara,
assim, que inveja que eu tenho a banda de onde? É Estados Unidos, né? E o Jimmy James é um guitarrista, assim, que, de novo, acho que ele hoje é subvalorizado, mas o cara é um monstro assim, na guitarra, e ele tem vários trabalhos. Ele tem o True Loves, tem o Jimmy James Band, aí tem uma outra que ele toca com o Devon Lamar, acho que é um organista, maravilhoso também, que é ele, o baterista do True Loves com o Devon Lamar. Mas assim, e eles têm uma música chamada Sunday Afternoon, que parece um clipe feito para a abertura de um filme, meu Deus do céu, que é do Snatch, Porcos e Diamantes. Como que é o nome do diretor? Que inclusive ele está fazendo um monte de coisas atualmente, está saindo ele de produção, de direção, Snatch, Porcos e Diamantes. Deixa eu ver aqui o nome do diretor. Guy Ritchie. O Guy Ritchie, maravilhoso. E aí no clipe vocês estão muito parecidos com o True Loves nesse clipezinho. Que legal. E esse clipe do Guy Ritchie é muito legal, que é como se fosse um bando de assaltante de banco, a banda. E aí tem assim o cara do dinheiro, o motorista, e aí eles vão tocando, aí a câmera para e diz assim, né, the driver, né, money guy, sim, né, the brain. Entendi. É muito legal, vou te mandar o link. Por favor. E vocês me lembraram muito a pegada do True Loves, assim. Que legal. Curioso. E fora que tem essa pegada, eu acho que de tocar com terno, as coisas malucas, assim, que lembra muito o B.B. King, né? Você tem que tocar como quem vai pedir um empréstimo. Sim. Né? O B.B. King tinha isso, ele só tocava de terno, né? Tipo isso, exatamente. Né? E aqui ainda é bem calor, assim, né? Então é um desafio, mas as fotos saem maravilhosas e é isso que importa. Não, é muito legal. Eu vi, e eu até achei que tem um que você tá com aquele exoclão assim, que lembra muito o Muse também. Ah, sim, conheço. Né? Lembra o Martin do Muse. Né? Eu achei muito legal a produção de vocês, assim. Obrigada. É muito, assim, é inspirador. E acho que isso se reflete numa coisa, de novo, eu estou falando pela minha percepção, né? E, como eu falei, não necessariamente para agradar, né? Mas merece, então tem que ser dito. Mas eu acho que isso é respeito com o público. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Quando você vai apresentar, você diz, cara, isso é para você. É isso, é exatamente isso. Não vou chegar lá de qualquer jeito, entregar qualquer coisa. Eu quero... Se o meu propósito é transformar pessoas, mentalidades através da arte, isso tem que começar no visual, que é o que chama atenção de primeira, assim. Então eu preciso... Porque é um mar de coisas, é um mar de informação, é um monte de gente mostrando coisas o tempo todo, dancinha, entendeu? Eu não faço dancinha no TikTok, no Instagram, não sei, eu não quero aprender também. Então eu quero chamar você para outro lado. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Então, dá uma olhada no figurino, na luz e vamos torcer para que as letras penetrem com você. Exatamente. Te emocionem, enfim. É essa a minha missão. Mas te digo que é um trabalho muito bem-vindo e, assim, foi uma grata surpresa conhecer teu trabalho. Obrigada. Né? Mais uma vez, eu até quero aproveitar e agradecer ao Patrick aqui por ter permitido essa ponte, trazido essa ponte, porque a gente quer oferecer também um suporte extra pro Araruna Fest, até para isso, né? De repente, assim, alguém quer te conhecer, né? Mas quem é a Érica que tá ali em cima do palco? Aí você diz, cara, tem um episódiozinho lá do Bico do Corvo que eu abri o coração. Você pode me achar a maior louca, ou me achar uma artista, ou simplesmente ver a pessoa que eu sou, mas tá ali, né?
Concordo. É isso. E então a gente tem. O meu compromisso é esse. É levar um pouco de quem você é para o público que ouve que consome o podcast. Gente, é um prazer que me conheçam, viu? É um prazer que me conheçam e foi um prazer te conhecer esse programa. Eu estou super curiosa para ouvir o que o Bando falou, fuçar as outras entrevistas que você fez. Não, a gente ainda está editando, vai sair um por semana. Tá. E aí, mas acho que você vai gostar. E está sendo muito legal a conversa, porque vocês estão formando uma colcha de retalhos muito legal. Muito legal. Acho que a experiência para o ouvinte ouvir em sequência vai ser muito legal. Oh, que massa. Tô super ansiosa para saber do resultado disso daí. Tá bom. Eu agradeço demais a tua disponibilidade de tempo, a simpatia. Obrigada. Conversa. E aí agora sim, momento de puxar o saco. De novo, você é uma grande artista, feliz de quem tiver a oportunidade de te ver tocando ao vivo. Números não são tudo, né? Você sabe bem disso. Sim. Mas a qualidade da tua entrega e da tua banda está maravilhosa. Parabéns para você como artista e para eles também. O trabalho de vocês está com um nível de qualidade. Você citou a Motown. É a primeira coisa que vem na cabeça, aquela época com Ike, Tina Turner, aquelas piras, né, aquele pessoal daquele final dos anos 60, começo dos anos 70, que é o auge, né? Sim. Ali. E então vocês remeteram a gente já de cara para lá e com uma tônica brasileira, um swing brasileiro, com certeza. Com certeza. Então, parabéns pelo trabalho como artista, como band leader, e para a banda como um todo. É um conjunto excepcional, qualidade maravilhosa dos músicos, a produção está impecável, né? Então, para quem não conhece, vai ouvir, e quem estiver no festival, no Araruna Fest, com certeza vai ter uma experiência maravilhosa. Amém. Parabéns. Seja, muito obrigada por ter me recebido, obrigada por ter entrado na minha pira. Eu percebi que você também é pirado, então rolou uma sinergia. Isso é muito bom. O universo, o algoritmo do universo, ele não erra, né? Ele bota a gente pertinho de gente que tem sintonia. Então é muito bom saber que eu não tô sozinha. Bom. Não tá não. Muito bom. Um beijo pra você. Eu vou parar a gravação. Tá bom.